Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão, minha irmã, saudação do Cristo ressuscitado, que a paz esteja contigo. Mais uma vez nós nos encontramos e vamos refletir o Evangelho, a palavra do Senhor. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "Que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "Que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas estas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, o que vemos aqui neste Evangelho? Jesus que se põe a caminhar com os discípulos. É marcante isto no Evangelho. Os discípulos estão a caminho e eles caminhavam tristes por causa da morte do Mestre. Mas Jesus se põe a caminhar com eles. O ressuscitado
é aquele que caminha com o seu povo. E nesta caminhada, o que é marcante neste evangelho, que Jesus explica as Escrituras para eles. É Jesus que vai orientando quanto às Escrituras, como vimos aqui no Evangelho, e começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura. Para compreender o Senhor ressuscitado, é preciso entrar na palavra de Deus, nas Escrituras. Outra forma de que Jesus se mostra a eles é ao partir o pão. Aqui podemos fazer referência à Eucaristia. Jesus se revela na Eucaristia, quando a comunidade discípula se reúne para celebrar. É o partir do pão. Jesus se revela ali. Portanto, meus irmãos e irmãs, o ressuscitado caminha conosco, nos explica as Escrituras, parte o pão e está presente na Eucaristia. Abramos o nosso coração ao ressuscitado, à palavra de Deus e à Eucaristia. Que o Senhor caminhe conosco. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.